Sejam todos bem-vindos para mais uma reunião Nossa Vida e Ministério Cristão. Temos o prazer de estarmos aqui reunidos com a congregação mais uma vez nessa noite, nessa ocasião tão importante. Como de início, para iniciarmos a nossa reunião, vamos entoar o cântico número 44, com o tema Oração de um Servo Aflito. Logo depois do cântico, teremos a oração que será feita pelo nosso irmão José Carlos Santos. Na reunião de hoje, vamos considerar a leitura da semana, que está baseada no livro de Jó, capítulo 18 e 19. Também teremos, na sessão Tesouros da Palavra de Deus, o discurso com o tema Nunca abandone os seus irmãos. Na parte Faça o seu melhor no ministério, nós teremos também um discurso com o tema Incentive o seu estudante a fazer amigos na congregação. E na sessão Nossa Vida Cristã, teremos mais dois discursos. Um com o tema Torne-se amigo de Jeová, ajude os outros. E outro discurso com o tema Um programa de pastoreio para consolar os que servem em Betel. E, para finalizar por último, teremos o estudo bíblico de congregação. E agora, para iniciar com a sessão Tesouros da Palavra de Deus, teremos o discurso Nunca abandone os seus irmãos. Será proferido pelo nosso irmão Otávio de Souza. O livro bíblico de Provérbios, capítulo 17, o versículo 17, ali diz que o verdadeiro amigo, ele ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. Pensando nesse versículo e nesse verdadeiro amigo, você acha que Jó, ele tinha
esse verdadeiro amigo lá na época dele? Será que Jó podia contar com seus verdadeiros amigos? Na leitura bíblica dessa semana, nós observamos que não. E por que podemos dizer isso? Por favor, abram suas Bíblias no livro de Jó, acompanhem os versículos, o capítulo 19 de Jó, versículo 13, e vejam uma situação. Jó, capítulo 19, versículo 13. Diz assim, ó: Ele pôs meus próprios irmãos longe de mim, e os que me conhecem se afastaram de mim. Nesse versículo nós observamos que aqueles que se achavam, se diziam amigos de Jó, seus parentes, se afastaram dele. Vejam agora o versículo 16 e o versículo 18. Versículo 16: Chamo o meu servo, mas ele não responde. Com a minha boca imploro-lhe compaixão. E o versículo 18: Até as crianças me desprezam. Quando me levanto, elas começam a zombar de mim. Notaram, irmãos? Aqueles servos de Jó, que estavam mais próximos dele, e mesmo as crianças perderam o respeito de Jó. Será que eram verdadeiros amigos? Com certeza não. Observem agora o versículo 19. Jó 19, capítulo 19, verso 19. Todos os meus amigos me detestam, e os que eu amava se voltam contra mim. Que situação triste, não é mesmo? Quando Jó mais precisava dos verdadeiros amigos, não tinha nenhum. O que nós queremos aprender com essa situação? De que proveito pode ser para nós? Podemos nos perguntar: será que eu sou um verdadeiro amigo, aquele que está pronto em tempos de aflição? Ou podemos nos perguntar: como posso continuar a mostrar amor por um irmão que está passando por um problema? Ser um verdadeiro amigo. Existem algumas situações, e vamos citar pelo menos 3 para os irmãos. Para sermos verdadeiros amigos, nós podemos apoiar quem perdeu alguém na morte. Lembra-se do exemplo de Jesus Cristo? Ele chorou com Marta e Maria. Só que Jesus Cristo também ouviu o que elas tinham a dizer, e naquele momento ele falou palavras de consolo para elas. Nós também podemos imitar esse exemplo de Jesus Cristo, amados irmãos. Lembra-se de alguém na congregação que perdeu recentemente alguém na morte? Talvez uma família, talvez um ente querido. Você lembra de alguém aqui na congregação? Lembra-se de alguém próximo de você que perdeu alguém na morte? Nós podemos ser uma fonte de consolo e encorajamento. Também podemos nos colocar à disposição para ajudar a pessoa ou a família que está enlutada. Um verdadeiro amigo, ele vai além daquele dia lá, talvez no velório, onde esteve ali consolando a família, ou talvez o irmão, a irmã. O verdadeiro amigo, ele faz mais do que isso, irmãos. Nós temos um exemplo de um ancião que ele precisou de ajuda. Olha o que ele mencionou. Ele diz assim: eu precisei de muita ajuda depois que minha esposa morreu, e muitos casais se colocaram à disposição para me ouvir a qualquer hora do dia ou da noite. Eles me deixavam falar tudo o que eu estava sentindo, e não ficavam sem jeito quando eu começava a chorar. Além disso, eles me deram ajuda prática. Tinha dias que eu não conseguia fazer nada, mas eles lavavam meu carro, faziam compras e até cozinhavam para mim. Eles sempre oravam junto comigo. Eles provaram que eram verdadeiros amigos e que eram irmãos dispostos a ajudar em tempos de aflição. Notou um verdadeiro amigo? Ele se coloca à disposição, e quando esse irmão precisou de ajuda prática, os verdadeiros amigos estavam ali presentes. Podemos também ajudar, irmãos, e sermos verdadeiros amigos quando ocorre uma desassociação. Você lembra de alguém que teve alguém na família que foi desassociado? Talvez o marido, talvez a esposa. Como é que nós podemos ser verdadeiros amigos? É não nos afastarmos da família, irmãos. Às vezes o marido foi desassociado, mas e a família dele? Agora precisa de ajuda. Ajuda prática. Às vezes a esposa foi desassociada. Pode ocorrer
e não deveria ocorrer, e talvez nos afastarmos de toda a família porque um membro dela foi desassociado. Olha que situação triste, né? Então isso não é ser um verdadeiro amigo. Nós devemos, na realidade, ajudar os membros da família que tiveram alguém que foi desassociado. Nós temos até um exemplo aqui citado na matéria, que fala da irmã Maria, que viu seu marido ser desassociado e abandonar a família. Ela diz assim: alguns dos meus amigos vieram até a minha casa, cozinharam para nós e nos ajudaram a fazer o estudo em família. Eles sentiram a minha dor e choraram comigo. Quando alguns boatos sobre mim começaram a circular, eles me defenderam. Eles realmente me encorajaram. Olha o que é um verdadeiro amigo. Não é a família que foi desassociada, talvez apenas um membro da família. E aí podemos ajudar em sentido prático. Nós temos até um recurso visual que pode nos ajudar a fazermos isso. Na prática, o que nós podemos fazer? Observem esse recurso visual, irmãos. Essa irmã, ela está precisando de ajuda e consolo. Os irmãos estão observando aí? Tem ali um marido e sua esposa que estão realmente, na prática, sendo verdadeiros amigos. Enquanto a irmã talvez ali console a outra irmã que está passando por uma dificuldade, olha o marido dela lá no fundo, está consertando a pia, lá debaixo da pia, né? Então isso é ajuda prática, irmãos, é ajudar aqueles que realmente precisam. Isso são os verdadeiros amigos. Muito obrigado, irmão, pelo recurso visual. E quando alguém, talvez na congregação, perca um privilégio, talvez ele deixe de ser um ancião ou um servo ministerial, talvez ele perdeu o privilégio ou por alguma ocasião ele entregou o seu privilégio. Como é que nós podemos ser verdadeiros amigos, em especial os anciãos? A matéria ela fala que o corpo de anciãos ele deve compreender que a remoção, a perca do privilégio, pode ser algo muito estressante ou mesmo desanimador para a pessoa que perdeu esse privilégio. E como é que os anciãos eles podem ajudar, demonstrando que são verdadeiros amigos? Se a pessoa não foi desassociada, os anciãos podem ajudar em sentido prático, fornecendo conselhos espirituais, ajudando de forma amorosa, em sentido espiritual, essa pessoa, mencionando para ela que, embora ela perdeu o seu privilégio, mas ela continua sendo amada pela congregação. E se ela se esforçar, ela pode, com o tempo, restabelecer esses privilégios. Mas ajudá-la em sentido espiritual vai fazer com que aquela pessoa ela possa continuar observando o amor que nós temos por ela. Isso é sermos verdadeiros amigos. Diferente daqueles amigos de Jó, irmãos, nós jamais queremos abandonar os nossos irmãos. Como vimos na leitura da Bíblia, aqueles que se diziam amigos, por Jó se encontrar numa situação difícil, o que eles fizeram? Abandonaram, zombavam, desrespeitavam a pessoa de Jó. E ele não tinha culpa alguma. Nós não queremos ser esse tipo de pessoa. Conforme mencionamos em Provérbios, capítulo 17, versículo 17, que ali mencionou que o verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. Que realmente sejamos esses amigos em todas as ocasiões. E como diz o tema do nosso discurso, nunca abandonemos os nossos irmãos. Obrigado, irmão Vanderlei, por nos proferir também esse discurso. Agora teremos a parte Joias Espirituais. E quem irá conduzir para nós é o irmão Daniel Benfica. Vamos iniciar a parte dos Joias Espirituais com a leitura de Jó, capítulo 19, versículo 1 e 2. Nosso irmão João Davi, dê para nós, por favor. Jó disse em resposta: até quando vocês ficarão me irritando, esmagando-me com palavras? Muito obrigado. Pergunta: que lição aprendemos de como Jó reagiu às palavras duras de seus amigos? Nossa irmã Janete.
nós vimos que Jó estava passando por muitas aflições. E em vez de seus amigos consolar, eles estavam irritando e até mesmo esmagando com suas palavras. E isso me ensinou a tomar muito cuidado com as minhas palavras ao falar com os nossos irmãos que estão passando por dificuldades. Lá em Provérbios 18, 21, diz que morte e vidas estão no poder da língua. Então, por isso, eu devo tomar cuidado com as minhas palavras, né? Não usá-la de modo impetuoso, de modo rude, mas sim usar de um modo que venha encorajar e curar os nossos irmãos. Muito obrigado, irmã Janete. Vamos dar sequência. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Nossa irmã Luciene, por favor. Em Jó, capítulo 18, versículos 17 e 18, eu vi aqui pelas palavras de Bildade que ele não demonstrou amor leal para com Jó. Jeová, ele gosta muito quando mostramos amor para com os nossos irmãos. Então, para Jeová, fazer isso é o mesmo que mostrar amor leal a ele. Jeová, ele é tão amoroso que toda vez que a gente demonstra essa qualidade, é como se nós estivéssemos prestando a ele. Muito obrigado, irmã Luciene. Nossa irmã Amanda, por favor. Em Jó 19, 27, Jó diz que verá a Deus pessoalmente. Davi também citou essas palavras em sua oração no Salmo 17, 15. Seu interesse principal era permanecer justo para poder ver a face de Deus, ou seja, sentir o favor e a bênção de Deus, como se estivesse em pé diante de seu Criador. Assim, sua mente e seu coração se fixavam nos tesouros espirituais. Assim, Jó também. Mesmo muito chateado com o espírito esmagado, ele nunca se esqueceu que a justiça pertence a Jeová. Então, aprendi que, submetida à intensa pressão, também preciso fixar minha mente e meu coração nas coisas espirituais, mesmo que seja muito difícil. Assim, nunca vou me esquecer de como Jeová é e age a favor de seu povo. Muito obrigado, irmã Amanda. Nosso irmão Enzo aqui na frente, por favor. Jó, capítulo 19, versículo 18, mostra que em vez das crianças aproveitar a experiência de Jó, elas zombavam dele. Hoje, na nossa congregação, nós temos irmãos que servem por muitos anos a Jeová, e a confiança deles pode me ajudar a conhecer pode me ajudar a conhecer esses irmãos e pode me ajudar a fortalecer a minha fé em Jeová. Então, eu aprendi que para honrar Jeová, é necessário conhecer os mais experientes e extrair aquilo que possa me ajudar espiritualmente. Muito obrigado, irmão Enzo. Nosso irmão José Carlos, lá no fundo, por favor. Aqui em Jó 19:2, ele fala sobre vocês ficarão me irritando. Pensei, nós não vamos chegar numa situação dessa para irritar alguém, por exemplo, na congregação. Mas se a gente começar a pensar um pouco, a gente pode irritar sim alguém. Por exemplo, um jovem solteiro, a gente irritar ele para se casar, por exemplo. Um idoso que já fez muito na organização, imputar-lhe sobre carga espiritual, achando que ele pode fazer algo que já fez. Um jovem, por exemplo, a ser pioneiro ou servir em Betel, ficar imputando a ele que vá servir em Betel, seja pioneiro, se pode chegar a irritar até esse jovem e até um estudante a pregar e a se batizar. Esses assuntos são confidenciais entre esses e Jeová, então não devo irritar de jeito nenhum essas pessoas. Muito obrigado, irmão José. Nossa irmã Joelma aqui na frente, por favor. No capítulo 18, versículo 4, nós vemos uma realidade da nossa vida, onde diz que mesmo que nos dilaceremos na nossa ira, a terra não vai ser abandonada, nem as rochas vão mudar de lugar. Isso nos ensina que quando nós passamos por problemas, parece que a gente quer que o mundo pare, todo mundo olhe para a gente, nos ajude, mas a verdade é que não devemos fixar nos nossos problemas, porque o mundo não vai parar por isso. Como a sentinela nos aconselhou mais recentemente, quanto mais nós entendemos a situação que estamos passando e agirmos em função disso, mais rápido sairemos da função do problema que estamos. Muito obrigado, irmão Joelma. Nossa irmã, atrás de você, irmão Márcio. Jó 19:16 mostra
que Jó, completamente humilhado, ele reconheceu que seu ponto de vista estava errado e admitiu ter falado sem conhecimento. Isso nos mostra, então, a entender que nunca devemos colocar os nossos interesses acima da santificação do nome de Jeová e da vindicação da sua sabedoria. Muito obrigado pelo seu comentário. Nossa irmã Rose. O livro de Jó, capítulo 18, versículo 10, a parte B, fala que eles falaram para Jó que havia uma armadilha no seu caminho. Só que essa armadilha vinha deles mesmos, porque eles estavam deixando Jó aflito com toda aquela situação. E hoje nós sabemos o quanto isso afetou a Jó e as aflições dele. Então serviu de lição para nós, para que nós também não sejamos uma armadilha para nossos irmãos por meio daquilo que a gente fala. Muito obrigado, irmão Rose. Irmão Siqueira. Os 3 amigos de Jó, que eram inclusive governadores, pessoas importantes, em nada ajudaram Jó, em nada. Eles até questionaram que poderia ser alguns erros de Jó que levou àquele estado. É muito triste, né? Eles fazerem isso para Jó. Em vez de consolar, em vez de ajudar, ainda vão dizer que ele é culpado pelo erro. Isso ensina para nós uma lição. O erro é da pessoa. É ele que tem que responder para com Deus. Nós não temos nada que criticar o erro ou tentar julgar a pessoa. Talvez seja o seu erro. Vamos esquecer isso. O nosso objetivo, o nosso propósito é ajudar o irmão, fortalecer o irmão, ajudar a recuperar. Foi o que não fizeram com Jó. Então isso ensina para nós que é uma lição muito triste desses 3 companheiros. Jamais deveremos copiar essa atitude. Muito obrigado, irmão Siqueira. Nosso irmão Lucas Francos. Aqui em Jó 18, 2, Bildade diz para Jó: mostre algum entendimento e depois conversamos. Então, Bildade era um amigo interesseiro. Com certeza ele já tinha visitado Jó em outras ocasiões, quando Jó estava rico, quando tinha opulência, era o maioral da terra, e com certeza ele estava disposto a ouvir Jó. Talvez até mesmo aceitando seus conselhos. Mas aqui a situação tinha invertido. Jó tinha perdido tudo, não tinha mais filhos, estava muito doente. Dessa vez ele não queria nem mesmo conversar com Jó, ouvir. Ele foi ali na realidade para condenar Jó. Então é o tipo de amigo que nós não queremos ser. Pessoas interesseiras que só se aproximam de nós com interesse ou quando estamos bem de vida, por assim dizer. Muito obrigado, irmão Lucas. Queremos agradecer a todos. A nossa reunião prossegue. Muito obrigado, irmão Daniel. Agora, para finalizarmos a sessão Tesouros da Palavra de Deus, teremos a leitura da Bíblia, que será no livro de Jó, capítulo 18, versículos 1 a 21. A leitura da Bíblia será proferida pelo nosso irmão Bruno Santos. Bildade, o suíta, disse em resposta: até quando você vai continuar falando essas coisas? Mostre algum entendimento e depois conversamos. Porque devíamos ser vistos como animais e considerados tolos aos seus olhos? Mesmo que você se dilacere na sua ira, será que a terra vai ser abandonada por sua causa? Ou as rochas vão mudar de lugar? A luz de quem é mau será apagada, e a chama do seu fogo deixará de brilhar. A luz na sua tenda certamente escurecerá, e a lâmpada acima dele será apagada. Seus passos vigorosos são encurtados, e seus próprios planos o farão cair, pois os seus pés o levarão a uma rede de caça. Ele vagueará e cairá nas suas malhas. Uma armadilha o prenderá pelo calcanhar, um laço o apanhará. Há uma corda escondida para ele no chão, e há uma armadilha no seu caminho. Terrores o assustam por todos os lados,
e o perseguem em cada passo. Sua força diminui e a desgraça o fará cambalear. Sua pele é consumida, a doença mais mortífera devora os seus membros. Ele é arrancado da segurança da sua tenda e conduzido ao rei dos terrores. Estranhos morarão na sua tenda. Enxofre será espalhado pela sua casa. Suas raízes se secarão embaixo dele, e em cima seus ramos murcharão. A lembrança dele desaparecerá da terra, e seu nome será desconhecido nas ruas. Ele será expulso da luz para a escuridão, e será banido da terra produtiva. Não terá filhos nem descendentes entre o seu povo, e não lhe restará sobrevivente no lugar onde ele vive. Quando chegar o seu dia, o povo do Ocidente ficará chocado, e o povo do Oriente ficará horrorizado. Isso é o que acontece com as tendas do malfeitor e com o lugar de quem não conhece a Deus. Muito obrigado, irmão Bruno. Parabéns pela boa leitura que o irmão fez aqui para nós. Até o irmão estava sendo analisado no ponto 5 da brochura Melhore, que é leia de modo correto. Nós podemos observar isso, que o irmão estava bem preparado e fez a leitura de maneira correta. Leu exatamente o que estava escrito, como diz aqui na brochura, né? Também dá algumas dicas para nós, que é falar cada palavra de modo correto, falar de modo claro, e podemos observar que o irmão conseguiu aplicar todos esses pontos. Muito obrigado, irmão Bruno. Fique no aguardo aí de mais uma próxima designação. Agora teremos a próxima sessão, faça seu melhor no ministério. Para iniciar essa sessão, temos a parte que é a primeira conversa. E para essa parte, a primeira conversa, convidamos a irmã Marina Santos e a irmã Natália Lenoir. Olá, boa noite. Eu me chamo Marina, eu sou uma testemunha de Jeová e hoje eu estou tirando a noitinha para compartilhar uma importante mensagem da Bíblia. Boa noite, mas olha, agora eu estou bem ocupada, minha panela está no fogo, não vai dar? Ah, sim, entendo, né? Realmente a vida do dia a dia é bastante corrida, né? Principalmente no que diz respeito aos afazeres de casa, que parece que nunca tem fim, não é verdade? É, isso é verdade. Mas a mensagem que eu trouxe hoje, ela é de grande ajuda, pois ela mostra como a Bíblia, apesar de ser um livro bem antigo, ela pode ser útil e prático para nós hoje em dia. Olha, pode ser, mas tem que ser bem rápido, tá bom? Tá bom, eu prometo que eu serei breve. Qual o seu nome? É Natália. Natália, prazer. Hoje nós precisamos de conselhos e de ajuda. E as pessoas, hoje em dia, buscam vários meios para ter essa ajuda, né? Algumas procuram livros de autoajuda, podcast, conselhos de pessoas mais velhas, né? E por aí vai. Mas a Bíblia, apesar de ser um livro bem antigo, ela se mostra muito prática, né? E eu gostaria de mostrar para você um texto na minha Bíblia que mostra isso. Pode ser? Pode sim. Então tá bom. É o texto de 2 Timóteo, o capítulo 3, os versículos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Você viu, Natália, no comecinho afirmou qual é esse livro. Você conseguiu perceber? Bem, aí está falando que é as Escrituras. Exatamente isso, né? As Escrituras, ou seja, a Bíblia, ela é um livro muito proveitoso para nós hoje em dia, né? E apesar de ela ser esse livro antigo, ela ainda se mostra útil. Por quê? Porque foi Deus quem fez a Bíblia e Ele nos criou. E Ele, melhor do que ninguém, sabe o que é melhor para nós, né? E
E por isso a Bíblia ela mostra ser, né, o melhor livro de autoajuda que nós podemos ter, né? E ela tem conselhos para casais, para filhos, para como nós podemos lidar com o dinheiro, como podemos ser verdadeiramente felizes e muitos outros assuntos. Poxa, olha, eu tenho a Bíblia a vida toda e eu nunca tinha percebido como ela era útil assim. Realmente, né? Ela é um livro maravilhoso, né? E eu gostaria de voltar, Natália, no próximo sábado, para mostrar para você no porquê nós podemos realmente acreditar no que a Bíblia diz. Pode ser? Pode sim, eu vou te esperar. Obrigado, irmã Natália, irmã Marina. Irmã Marina, muito bem, parabéns pela sua parte também. Podemos ver que a irmã estava bem preparada. Até o desafio da sua parte era como responder quando alguém nos corta de modo comum no nosso território. E a irmã conseguiu responder muito bem ali a moradora, até ganhou o coração dela, né? Por assim dizer. Ali o ponto 12 traz algumas dicas para nós nesse assunto, né? Diz assim: seja simpático e mostre que se importa. E foi exatamente isso que você fez, né? Você mostrou, teve empatia por ela, né? Até compreendendo por que ela estava tão ocupada. Aqui traz algumas dicas para nós e deu para ver que a irmã aplicou muito bem, que é: fale de modo bondoso, mostre que se importa com as pessoas pelo modo como você fala e por seus gestos e expressões faciais. E diz aqui um ponto interessante: não se esqueça de sorrir. E a irmã conseguiu aplicar muito bem todos esses conselhos aqui. Muito obrigado pela sua participação, irmã Marina. Agora, para a revisita, convidamos a irmã Joelma Garcia e a irmã Marivane Alexandre para fazer essa parte para nós. Olá, você é a Vânia. Vânia é seu nome, não é? Sim, é isso mesmo. Eu estive aqui alguns dias atrás e nós falamos um pouquinho sobre onde encontrar na Bíblia conselhos para a vida. Eu me lembro que você veio aqui. E hoje eu fiquei de falar se dá para a gente acreditar na Bíblia, que é um livro tão antigo. O que você acha? Vou te dizer uma coisa, Joelma. Eu até que quero acreditar na Bíblia, mas eu duvido um pouco por tantas coisas que as pessoas dizem sobre a Bíblia. Eu agradeço a sua franqueza, Vânia. E te agradeço por me receber também, mesmo duvidando da Bíblia, porque mostra que você quer dar a chance para ela. Você ouviu falar mal da Bíblia, então vamos falar bem dela. Olha que interessante esse versículo da Bíblia que eu vou te mostrar. Está aqui no livro de Jó, no capítulo 26, o versículo 7, diz assim, ó: Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. E aí, Vânia, você conseguiu ver nesse versículo o que a Bíblia diz sobre como que a terra fica no espaço? Eu vi aqui que está sobre o nada, sobre o ar. Isso. Hoje parece fácil a gente dizer isso, não é mesmo? Mas essas palavras que você acabou de ler foram escritas há mais de 3.500 anos atrás. Mas só foi há 300 e poucos anos atrás que Isaac Newton publicou uma pesquisa falando sobre essa tal da gravidade. E explicou que a Terra mantém no seu lugar, assim, daquele jeito que a gente vê hoje, suspensa sobre o nada, devido a essa força invisível. Então, essa descoberta científica só confirmou o que a Bíblia dizia há tanto tempo atrás. Aí eu te pergunto, Vânia, como é que o escritor da Bíblia, que vivia lá no meio do deserto, do nada, sabia, sem equipamentos, essa verdade tão importante? Será que foi porque Deus disse para ele? Que interessante. Eu não sabia nada disso. Eu fico feliz em poder confiar na Bíblia. Só que tem uma coisa, na minha opinião, é assim: Bíblia é uma coisa, religião é outra.
porque eu não gosto de cultos barulhentos e também essa coisa de pedir dinheiro, dar dinheiro para dízimo, eu não tenho dinheiro para isso. Ah, eu entendo e respeito as suas preocupações, Vânia. Mas eu gostaria de te pedir algo, já que você tem mente aberta. Eu posso te mostrar um vídeo curto onde você vai ver uma forma diferente de adorar a Deus? Eu acho que você vai gostar. Vamos ver. Você viu aqui no vídeo, Vânia? As reuniões são palestras junto com o estudo da Bíblia. Não se cobra nada, não se fazem coletas, pode ficar tranquila. Ah, que interessante. É calma assim como parece? E as crianças, elas ficam aonde? Fica junto com os adultos? Como funciona? É calmo sim, Vânia. A reunião é um silêncio, uma tranquilidade, um ambiente propício para a gente aprender. E as crianças ficam com seus pais, elas participam também, elas têm participações na reunião, que faz com que elas aprendam. Você vai se surpreender com as crianças que você vai ver lá. Mas você não precisa acreditar em mim, não. A gente pode fazer o seguinte, você pode ver com seus próprios olhos. Na próxima sexta, nós vamos ter uma reunião dessa, com palestra e estudo da Bíblia. Você só precisa levar sua Bíblia. E eu moro aqui tão pertinho, eu posso passar umas 19 horas para te pegar aqui. O que você acha? Eu não estava preparada para esse convite, assim... mas eu acho que eu posso ir sim. Eu só preciso olhar para ver se eu não tenho nenhum compromisso. Combinado. Obrigado, irmã Vânia, irmã Joelma também, por terem se preparado tão bem para essa parte. A irmã Joelma conseguiu aplicar muito bem aí a lição 3, faça perguntas. Perguntou o que você acha. Também, logo depois de ler o texto para a moradora, fez uma pergunta que fez até mesmo ela raciocinar. Ela falou, será então que foi Deus que falou? Foi o escritor isso? Então foi muito bom o uso de perguntas que a irmã fez. E ainda nos mostrou que é possível nós convidarmos o morador também para a nossa reunião, mostrar um vídeo logo na revisita. Então foi muito bom para nós também a sua parte. Muito obrigado, irmã Joelma. Agora nós temos um discurso com o tema Incentive seu estudante a fazer amigos na congregação. E quem fará esse discurso para nós é o nosso irmão Danilo Silva. Como está a amizade do seu estudante com os irmãos na congregação? Nesse discurso, iremos considerar essa pergunta e ver sugestões práticas que podemos aplicar com os nossos estudantes, para que ele possa fazer boas amizades e encontrar verdadeiros amigos. Para isso, iremos ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Eu convido todos os presentes, então, a ler comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz: Pelo contrário, nós nos tornamos meigo entre vocês, como a mãe que amamenta e cuida ternamente dos seus próprios filhos. Assim, tendo terno amor por vocês, estávamos decididos não só a lhes transmitir as boas novas de Deus, mas também a lhe dar tudo de nós, porque vocês vieram a ser muito amados por nós. Esse texto nos fala que devemos ser como uma mãe que amamenta e cuida ternamente dos seus próprios filhos. Da mesma forma, com os nossos estudantes, devemos não só a lhes transmitir as boas novas de Deus, mas darmos tudo de nós. Será que a amizade do seu estudante com os irmãos na congregação está forte? Sabemos que não é fácil para o estudante abrir mão das amizades não cristãs e fazer os ajustes, as mudanças necessárias para servir a Jeová. Então, olhe para seu estudante como um futuro irmão na fé. Devemos ajudar nossos estudantes a encontrar novos amigos. Então, seja você o primeiro amigo dele. Passe mais tempo com seu estudante. Converse com ele sobre outros assuntos que ele gosta de fazer.
Não converse com ele apenas no momento que for fazer o estudo, mas em outras ocasiões também. Convide seu estudante para fazerem algo junto. Isso irá fortalecer a amizade de vocês. Se for possível, dê uma passada na casa dele entre um estudo e outro, ou faça uma ligação para saber como ele está. E se seu estudante estiver se sentindo inseguro ou com vergonha de vir às reuniões? Então, convide ele para vir junto com você, ou marque um horário para que vocês cheguem junto. Desta forma, ele se sentirá mais tranquilo, sabendo que você estará esperando por ele na entrada. Ou marque um lugar para ele pertinho de você. Assim, ele se sentirá seguro se precisar da sua ajuda. Apresente seu estudante para outros irmãos que possam lhe dar uma boa influência. Dessa forma, o seu estudante se sentirá mais à vontade para se associar com esses irmãos. E eles podem dar apoio espiritual e emocional para o seu estudante. Uma forma de fazer isso é levar irmãos para acompanhar o seu estudo. Ou, no final de cada reunião, converse com seu estudante, aproveite este momento para apresentar ele para os novos irmãos. Dessa forma, ele ficará mais à vontade para fazer novas amizades com esses irmãos que você está apresentando. E se acontecer do seu estudante ser rejeitado pelos amigos que ele tinha anteriormente, ele já vai ter novos amigos. Queremos que cada estudante se sinta em casa na congregação e que ele sinta que faz parte da família espiritual. Então, esse discurso nos mostrou sugestões práticas que podemos aplicar com os nossos estudantes, para que eles possam fazer fortes amizades e encontrar verdadeiros amigos na congregação. Colocando em prática esses conselhos, você estará mostrando para seu estudante que todos se importam com ele, não somente você, e estará ajudando ele a ver e a sentir o carinho que existe entre os cristãos verdadeiros. Muito obrigado, irmão Danilo. Deu para ver que o irmão estava bem preparado para cumprir sua designação. Ficamos felizes em ver aí o progresso do irmão. Falou de modo calmo, volume apropriado. Também a lição 20, que estava sugerida no seu discurso, era: faça uma boa conclusão. E foi exatamente isso que você fez. Depois de explicar todo o assunto, concluiu de forma adequada o seu discurso. Diz aí uma das sugestões: faça uma conclusão simples e breve. Foi exatamente isso que você fez. Não terminou a sua apresentação de maneira assim, correndo, né? Rápida. Também disse as últimas frases com volume apropriado e em tom de conclusão. Então vimos aí que o irmão estava muito bem preparado para a sua parte. Muito obrigado. Fique aí no aguardo de mais novas designações. Agora nós finalizamos a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. E para nós darmos início à sessão Nossa Vida Cristã, vamos nos pôr de pé, aqueles que desejarem, e vamos entoar o cântico número 90. Cântico 90 com o tema Encorajando uns aos outros, baseado em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25.
Agora, na sessão Nossa Vida Cristã, vamos iniciar com o discurso Torne-se amigo de Jeová, ajude os outros. Será proferido pelo nosso irmão Davi Lima. Vamos assistir ao vídeo Torne-se amigo de Jeová, ajude os outros, e depois faremos uma consideração. Você pode ter certeza de que o corpo governante vai continuar fazendo tudo o que pode para fornecer a ajuda humanitária necessária aos nossos queridos irmãos nessas regiões afetadas. Nós amamos muito vocês. Muito obrigado por assistirem a essas notícias. Eu queria ajudar eles. Eu também. Ah, tive uma ideia. Eba! O que é isso, querida? Posso dar isso para os irmãos lá de onde teve o furacão? É claro que sim. Na reunião, a gente coloca na caixinha de contribuições. Não tinha nada no meu cofrinho. Acho que não vai dar para eu ajudar. Mas tem muitas coisas que você pode fazer. Primeiro, você pode juntar dinheiro para ajudar da próxima. Segundo, pense nos irmãos e ore por eles. Quando Jesus esteve na Terra, ele também queria ajudar as pessoas. Vocês lembram o que ele disse quando ajudou o leproso? Eu quero! Isso! Ele fez o que podia para ajudar. Igual a vocês. Estamos muito orgulhosos de vocês dois. Temos duas perguntas de consideração e as nossas crianças vão nos ajudar nesse sentido, tá bom? Como as crianças podem ajudar outros? A Elise, por favor. Nossos irmãos. Muito bem, obrigado. A Luísa. Orar pelos irmãos e dar as minhas moedinhas para Jeová. Muito bem, legal, boa disposição. Vamos ouvir a nossa irmã Lara também? Por eles. Pensar nos irmãos e orar por eles. Temos aqui o João também. Por favor, João. Fazendo orações. Isso, as orações. Ótimo, que comentários fortalecedores de vocês, hein? Vamos à segunda pergunta. O que você gostaria de fazer para ajudar outros? Vamos ouvir primeiramente a Isadora, por favor. Eu ajudaria com sincera oração, pedindo ajuda para Jeová, pelos nossos irmãos e ajudando com algum donativo. Obrigado, Isadora. Muito fortalecedor. Vamos ouvir o Mateus também. Por favor, Mateus. Além de fazer, nem que seja pequenas contribuições, também fazer uma pesquisa no JW, por aqueles irmãos que estejam encarcerados por defender sua fé. Escolher um e incluí-lo sempre em minhas orações. Muito bem, Mateus. Obrigado pela disposição, hein? Vamos ouvir a Júlia também. Se eu não tiver moedinha, eu posso fazer oração para Jeová, pedir que ele ajude os irmãos. Muito bem. Obrigado, Júlia. Com certeza, crianças, vocês são belos exemplos para nós nesse sentido. Vocês querem dar também o seu melhor em benefício de Jeová e também de nossos queridos irmãos. E queremos continuar ajudando as nossas crianças a sempre demonstrar esses atos de bondade em benefício de outros. E obrigado, crianças, queridas crianças, pelos seus comentários tão encorajadores.
Muito obrigado, irmão Davi, por nos proferir essa parte de modo tão animado. Agora temos o discurso, um programa de pastoreio para consolar os que servem em Betel. Quem fala para nós é o irmão Júlio Junqueira. Nós que vivemos nos últimos dias, vamos passar por dificuldades. Por isso, todos precisam de consolo e ajuda. Até mesmo aqueles que são espiritualmente fortes ou que têm grandes responsabilidades na organização, também podem se sentir desanimados. O que Jeová tem feito para ajudar esses irmãos? Vamos assistir o vídeo Confie em Jeová e veja o que podemos aprender do programa de pastoreio que é feito para os membros da família de Betel. Vamos assistir. Certa vez, nós entrevistamos 2 membros da família de Betel dos Estados Unidos, o irmão Gerald Grizzle, ajudante da comissão do pessoal, e o irmão Sam Robertson. Antes de virem para Betel, eles serviram por muitos anos como superintendentes. O irmão Grizzle está em Betel desde 1978, e o irmão Robertson já serve aqui há quase 20 anos. Eles ajudam o corpo governante a cuidar e fazer pastoreio para os membros da família de Betel. Talvez você pense, pastoreio para os betelitas? Mas quem serve em Betel já está no paraíso. Ouça bem o que esses irmãos vão dizer. Irmão Grizzle, quais são alguns desafios que a família de Betel enfrenta? A família de Betel no mundo inteiro é exatamente igual a todos os outros irmãos. O que eu quero dizer com isso é que, assim como 1 Pedro 5,9 nos diz, os betelitas passam pelos mesmos sofrimentos que a inteira fraternidade dos seus irmãos no mundo também está passando. Alguns deles precisam lidar com sérios problemas de saúde, mas continuam servindo em Betel. Outros betelitas ficam muito preocupados com seus pais idosos, e às vezes alguns até precisam deixar o serviço em Betel para cuidar dos pais. Alguns betelitas precisam lutar contra a depressão, mas mesmo tendo que enfrentar todas essas dificuldades, eles têm um espírito e uma atitude muito boa. Eles estão decididos a não se concentrar nos problemas. Em vez disso, a fé que eles têm em Jeová os ajuda a continuar concentrados na designação. Obrigado por nos contar isso, irmão Grizzle. Irmão Robertson, o que vocês fazem para consolar os betelitas? Quando sabemos que um betelita está enfrentando algum problema, nós fazemos 4 coisas. Número 1, nós oramos por esse irmão e depois selecionamos alguns pontos da Bíblia específicos para a necessidade dele. Tudo isso antes de conversar com ele. Número 2, quando vamos conversar com esse irmão, nós realmente escutamos. Isso não quer dizer escutar com os nossos ouvidos. Nós tentamos escutar com o coração, tentamos sentir o que ele sente e tentamos mostrar compaixão. Número 3, nós usamos a palavra de Deus para mostrar que ele não precisa enfrentar sozinho esses problemas. Há pouco tempo, nós ligamos para um irmão que estava enfrentando um problema muito grande. Nós conversamos um pouco com ele e lemos um texto. Êxodo 3, 7 e 12. Vou até ler aqui de novo. Jeová acrescentou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa daqueles que os obrigam a trabalhar. Agora vejam o ponto principal aqui. É muito bonito. Jeová não diz, eu sei que o meu povo está sofrendo. Ele diz, sei muito bem quanto estão sofrendo. E depois no versículo 12... quando Moisés estava com medo de ir falar com Faraó, vemos a garantia que Jeová deu. Então ele disse, estarei com você. São poucas palavras, mas cheias de força. Aqui Jeová está garantindo que Moisés sempre teria provas, e ele teria plena certeza
de que Jeová já estava ajudando ele e de que continuaria a ajudar. Isso é um consolo para todos nós. E número 4, antes de terminar a conversa, nós fazemos uma oração com o irmão, usando o nome dele. E é muito consolador para o irmão saber que Jeová está escutando o seu nome. Em 1 Tessalonicenses 5,14, Paulo exortou aos irmãos a consolar os que estão deprimidos, a amparar os fracos e a ser pacientes com todos. E é exatamente isso que nós tentamos fazer. Muito obrigado por essa explicação tão interessante. Agora, uma última pergunta, irmãos. Como vocês se sentem ajudando outros? Irmão Grizzle, por favor. Nesses últimos dias em que vivemos, eu consigo ver muito bem o amor de Jeová por seu povo. Ao longo dos anos, eu pude comprovar na minha própria vida como Jeová cuida muito bem de nós durante dificuldades. Alguns anos atrás, eu perdi a minha mãe, o meu irmão e o meu pai. Todos eles morreram em menos de um ano. E depois, em 2017, eu perdi a minha querida esposa Bonnie. Nós já tínhamos servido juntos a Jeová por quase 65 anos. Mas por meio das orações, do estudo pessoal e da ajuda dos meus amigos, Jeová realmente me consolou. E agora eu sou muito grato por também poder consolar outras pessoas. Emocionante, irmão Grizzle. Muito obrigado. Irmão Robertson, como você se sente ajudando outros? No meu caso, um dos maiores desafios foi quando eu e minha esposa estávamos servindo como viajantes no circuito, anos atrás. Eu perdi minha voz e tive que fazer uma cirurgia nas cordas vocais e fiquei sem falar por 6 semanas. Para um superintendente, isso é como ser um passarinho que não consegue voar. Nesse período, eu escrevi mais bilhetes do que durante toda a minha vida. Mas apesar de todo esse problema, e também de outras dificuldades que passamos, iguais às do Grizzle, Jeová nos ajudou a enfrentar tudo. E para mim, é um prazer imenso compartilhar o consolo de Jeová com tantas pessoas. Nós podemos ver que o corpo governante se preocupa com cada irmão na organização, inclusive com aqueles que têm responsabilidades. Eles estão imitando muito bem a Jeová, o Deus de todo consolo. Muito obrigado, irmãos. Gostamos muito das suas respostas. E muito além do pastoreio que vocês fazem com outros, vocês deixam um exemplo de perseverança, de suportar dificuldades, de receber o consolo de Jeová e de consolar outros. Muito obrigado. Então, quais são alguns desafios que a família de Betel enfrenta? Irmão Wagner? Como vimos no vídeo ali, foi interessante muito lembrar que a família de Betel no mundo inteiro, ela é igual, ou seja, todos os irmãos têm os mesmos problemas, passam por suas preocupações, têm as suas dificuldades ou preocupações com os idosos, seus pais, até mesmo a depressão. Mas o que chamou a atenção é que mesmo assim, eles têm uma atitude muito boa, muito positiva e evitam ficar pensando nesses problemas. E a fé que eles têm em Jeová os ajudam a continuar e a se concentrarem nas suas designações, né? Obrigado, irmão Wagner, pelo comentário. Que 4 coisas são feitas para consolar os betelitas? Irmão Gustavo? Primeiro, eles oram e selecionam alguns pontos específicos da Bíblia de acordo com a necessidade desses irmãos. Segundo, eles escutam e se colocam no lugar deles. Terceiro, usa a palavra de Deus para mostrar que eles não precisam passar por esse problema sozinho. E 4, eles oram usando o nome desses irmãos. Obrigado, irmão Gustavo. Como os irmãos que fazem o pastoreio se sentem? Irmão Luiz? Os 2 irmãos entrevistados no vídeo contam que quando passaram por momentos difíceis, eles também foram ajudados pelos irmãos.
Então eles se sentem muito felizes de cumprir com essa designação, porque eles conseguem ver de perto como Jeová cuida de cada um de nós, desde o menor até o mais experiente. Jeová não se esquece de nenhum. Obrigado, irmão Luiz. Então vemos que Jeová ele vem cuidando de cada um dos seus servos, assim como diz em Salmo 104:19. Muitas são as dificuldades do justo, mas Jeová o livra de todas elas. Muito obrigado, irmão Júlio, pela boa condução de sua parte. Agora teremos o estudo bíblico de congregação. E para a condução do estudo bíblico, convidamos o irmão Gustavo Brizola. Nós estamos estudando o livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Nós já iniciamos o capítulo 2, Serão Minhas Testemunhas. Agora nós iremos entrar no tópico até a parte mais distante da terra, que é baseada em Atos capítulo 1, os versículos 6 a 12. A leitura da semana vai ser feita pelo irmão Geraldo Camargo. O irmão Geraldo irá ler para nós o parágrafo 8 e o parágrafo 9. No Monte das Oliveiras, os apóstolos se reuniram com Jesus pela última vez na terra. Com grande expectativa, perguntaram a ele: Senhor, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino a Israel? Nessa pergunta, os apóstolos demonstraram que tinham duas ideias incorretas. Primeiro, eles achavam que o reino de Deus seria restaurado ao Israel carnal. Segundo, eles esperavam que o prometido reino começasse seu domínio imediatamente, agora. Como Jesus os ajudou a corrigir o modo como pensavam? Jesus, sem dúvida, sabia que a primeira ideia seria logo corrigida. Na realidade, seus seguidores testemunhariam o nascimento de uma nova nação, o Israel espiritual, apenas 10 dias mais tarde. Em breve, Deus deixaria de ter tratos com Israel carnal. Quanto à segunda ideia, Jesus bondosamente lhes lembrou: não cabe a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai colocou sobre a sua autoridade. Jeová é o grande cronometrista. Antes de morrer, o próprio Jesus disse que naquela época nem mesmo o Filho sabia o dia e a hora em que o fim viria, mas somente o Pai. Hoje, do mesmo modo, quando cristãos se preocupam demais com a data do fim desse sistema de coisas, eles estão, na verdade, se preocupando com algo que não lhes cabe. A pergunta dos parágrafos 8 e 9, a pergunta A, dá margem para 2 comentários. Que duas ideias incorretas os apóstolos de Jesus demonstraram ter? Por favor, a irmã Linda Lauren. A primeira ideia errada seria que eles achavam que o reino de Deus seria restaurado ao Israel carnal. Isso mesmo, muito obrigado, irmã. A irmã Luciana, por favor. E segundo, eles esperavam que o prometido reino começasse no seu domínio imediato, agora. Muito obrigado, irmã Luciana. Nós temos também a pergunta B. O que Jesus disse para corrigir o modo de pensar dos apóstolos e o que isso ensina aos cristãos de hoje? O irmão Ricardo aqui na frente. Então, Jesus ele disse bondosamente: não cabe a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai colocou sob sua própria autoridade? Então, hoje, do mesmo modo, quando os cristãos eles se preocupam demais
o fim desse sistema de coisas, eles ficam, na verdade, se preocupando com algo que não aconteceu ainda. E, em vez de eles ficarem focados em ir no campo, fazer estudos bíblicos, eles ficam focados em algo que não cabe a eles. Exatamente. Muito obrigado, irmão Ricardo. A irmã, por favor. Então, a primeira ideia ia ser corrigida quando eles vissem o nascimento do Israel espiritual. Então, Jeová não ia ter mais trato com o Israel carnal. A segunda ideia, ela estaria sendo corrigida quando o próprio Jesus falou que Jeová, ele era o grande cronometrista. Então, Jeová, nem mesmo Jesus sabia do dia ou da hora. Então, é esse o foco que Jesus estava dando ali para os seus seguidores naquele momento. E hoje cabe aos cristãos a mesma coisa, focar na obra do reino e não no dia que vai ser esse grande dia. Exatamente. Muito obrigado, irmã Jaziane. Agora nós daremos continuidade com o parágrafo 10. Mesmo assim, devemos tomar cuidado para não ter um conceito negativo dos apóstolos de Jesus, que eram homens de muita fé. Humildemente, eles aceitaram a correção que receberam de Jesus. Além disso, embora a pergunta deles se originasse de ideias incorretas, ela também revelava uma boa atitude. Jesus havia aconselhado seus seguidores repetidas vezes: mantenham-se vigilantes. Eles estavam espiritualmente alertas, bem atentos a evidências de que Jeová agiria em breve. Precisamos cultivar essa mesma atitude hoje. Na verdade, esses últimos dias decisivos tornam ainda mais urgente que façamos isso. A pergunta do parágrafo 10. Que atitude dos apóstolos nós devemos cultivar e por quê? A irmã Daniela, por favor. Então, uma delas é a humildade, né? Porque apesar de eles terem tido ideias incorretas, quando foram corrigidos por Jesus, eles foram humildes e aceitaram a correção. Isso mesmo, muito obrigado, irmã. Por favor, irmã Érica. E eles também mostraram que eles estavam vigilantes, né, aos sinais ali. Isso é um bom exemplo para nós, né? Que no parágrafo citou um texto que é muito conhecido, que fala de como seriam os últimos dias, né? Que seriam tempos difíceis de suportar, que é o que nós estamos vendo hoje, né? Que fala que as pessoas seriam ingratas, desleais, né? Que só amariam ao dinheiro. Então, isso é um exemplo. Nós também devemos estar vigilantes, né, aos sinais que a Bíblia deixa, para que quando realmente chegar o dia de Jeová, a gente já esteja preparado. Isso mesmo. Muito obrigado, irmã. O irmão José Roberto, por favor. Interessante também que Jesus ele falou lá em Mateus 26:41, né, que eles deveriam estar preocupados em manter-se vigilantes e orar continuamente, mas ele devia fazer isso por quê? Para que não pudesse cair em tentação, né? Porque o próprio Jesus falou que o espírito está ansioso, mas a carne é fraca, né? Então isso é para nós hoje, né? Isso é uma grande lição para nós hoje. Nós devemos manter-se vigilantes, por quê? Por causa das armadilhas de Satanás e do diabo, né? Que há à nossa volta, para que não possa cair assim em tentação. Muito obrigado, irmão. Exatamente. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio, seguir esse exemplo do passado. Agora nós daremos continuidade com o parágrafo 11 e 12. Jesus lembrou aos apóstolos qual deveria ser a principal preocupação deles. Ele disse: quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até a parte mais distante da terra. A ressurreição de Jesus seria proclamada primeiro em Jerusalém, onde as pessoas o tinham entregado à morte. Daí a mensagem seria espalhada por toda a Judéia, Samaria e então mais além. Apropriadamente, foi só depois de repetir a promessa de enviar o Espírito Santo para ajudar seus seguidores
que Jesus falou a respeito da comissão de pregar. Essa é uma das mais de 40 vezes que a expressão Espírito Santo ocorre no livro de Atos. Vez após vez, esse livro emocionante deixa claro que não podemos fazer a vontade de Jeová sem a ajuda do Espírito Santo. Como é importante, então, orarmos regularmente pedindo esse Espírito. Hoje precisamos dele mais do que nunca. A pergunta A: que comissão Jesus deu a seus seguidores? A irmã Rose, por favor. Jesus falou para eles que eles iriam receber Espírito Santo e seriam suas testemunhas nas partes mais distantes em toda Jerusalém e Samaria. E eles seriam testemunha porque eles viram que Jesus foi ressuscitado. Então eles deveriam falar, contar para as pessoas da ressurreição e o que o reino de Deus ia fazer no futuro. Isso. Muito obrigado, irmã. Ainda, irmã Amanda? E é interessante que nesse período não houve nenhum indício, né, que os discípulos eles ficaram desanimados, né, mesmo sem saber qual seria o dia, né. Então eles se focaram realmente, né, no ministério. Eles zelosamente se ocuparam com a obra de pregação e em questão de semanas eles haviam enchido Jerusalém com seu ensino. Mas isso a gente percebe que realmente é fruto do Espírito Santo. Porque sem ele, eles não iriam conseguir de forma alguma. Assim, nós também hoje precisamos orar bastante, pedindo, principalmente nos últimos dias. Muito obrigado, irmã Amanda. O irmão José Carlos ali no fundo. Quando a gente vê ali, falando de seus testemunhas em Jerusalém, a Judéia, Samaria, a gente não tinha dimensão do tamanho que Jesus tinha ali, do tamanho. Se a gente for ver, a gente vai explorar isso no estudo mais à frente, mas se a gente for olhar na contracapa de trás aqui do livro, a gente vai ver que essa Samaria, Judéia, era bem pequenininha, um pedaço ali da terra só. Jesus ele não conhecia todas as cidades, a enorme quantidade que é ali na Ásia Menor, na Itália, na Macedônia, em toda aquela parte. Por isso que ele falava assim, até a parte mais distante da terra, ou seja, era muito território para ser pregado por poucas pessoas. Mas hoje sim, nós temos essa visão do mundo, né, graças à tecnologia inclusive, só que nós temos bastante mão de obra disponível hoje. Muito obrigado, irmão José Carlos. A irmã Giovana? Interessante a nota de Atos 1:8, que diz: porque Jesus chamou eles de minhas testemunhas. Os primeiros discípulos de Jesus eram judeus fiéis e por isso já eram testemunhas de Jeová e davam testemunho de que ele é o único Deus verdadeiro. Mas agora os discípulos passariam a ser testemunhas não só de Jeová, mas também de Jesus. Eles tornariam conhecido um novo aspecto do propósito de Jeová, o papel fundamental que Jesus tem em santificar o nome de Jeová por meio do reino messiânico. Muito obrigado, irmã Giovana. Agora nós iremos para a pergunta B. Por que era apropriado que Jesus relacionasse o Espírito Santo com a comissão de pregar? A irmã Natália? Apenas no livro de Atos, a expressão Espírito Santo é citada 40 vezes. E, dessa forma, o livro de Atos deixa claro que não podemos fazer a vontade de Jeová sem a ajuda desse Espírito Santo. E Lucas 11:13 fala para pedirmos o Espírito Santo a Jeová. Por isso, nós precisamos orar regularmente pedindo esse Espírito Santo para conseguirmos fazer a vontade de Jeová. Muito obrigado, irmã Natália. O irmão Lucas Rafael? Na seção Perguntas Bíblicas Respondidas do jw.org, né, nos traz o significado, né, que o Espírito Santo é algo invisível aos olhos humanos que produz um efeito visível. Ou seja, quando nós aplicamos ao que Jesus disse, deixa claro que a gente não consegue fazer a vontade de Jeová sem a presença do Espírito Santo. Ou seja, é algo invisível que traz efeitos visíveis. O que são esses efeitos visíveis? A proclamação das boas novas chegando a todos os cantos da terra, mais e mais pessoas se achegando à organização, nós conseguimos
traduzir as nossas publicações em mais de 1000 idiomas. Então, com certeza, sem o Espírito Santo, tanto no passado, eles não conseguiriam fazer essa obra, e hoje, no presente, nós também não teríamos forças se não fosse por meio do Espírito Santo para realizar uma obra tão grande quanto essa. Muito obrigado, irmão Lucas. Exatamente. Sem a ajuda de Jeová, sem a ajuda do Espírito Santo, esse trabalho não teria como dar certo mesmo. Nós iremos agora dar continuidade com o parágrafo 13. O significado do que constitui a parte mais distante da terra mudou desde aqueles dias. Mesmo assim, conforme vimos no capítulo anterior, as testemunhas de Jeová aceitaram de coração a comissão de pregar, pois sabem que Deus deseja que todo tipo de pessoa ouça as boas novas de seu reino. Você está empenhando nessa obra que salva vidas? Não há uma obra mais gratificante e satisfatória do que essa. Jeová lhe dará a força necessária para realizá-la. O livro de Atos lhe mostrará que métodos usar e que atitude desenvolver para ser bem-sucedido. A pergunta do parágrafo 13. Qual é a atual extensão da comissão de pregar dada por Deus e por que devemos aceitar de coração essa comissão? O irmão Enzo? A atual extensão são as testemunhas de Jeová, porque elas sabem que Deus deseja que todo tipo de pessoa ouça as boas novas do seu reino, e não há nada mais gratificante do que essa obra, até porque Jeová ele vem dando o Espírito Santo para a gente conseguir cumpri-la. Isso, muito obrigado, irmão. A irmã Laura? Esse trabalho tem que ser feito de coração. Obrigado, Laura. Isso mesmo. Jeová espera que nós façamos esse trabalho de coração. Agora, o irmão Brás. E Jeová ele vai nos dar toda a força necessária para fazer isso e também a instrução necessária. O livro de Atos, na verdade, é como se fosse um manual de pregação, né? Porque no livro de Atos nós vemos os preparativos para a pregação mundial, nós vemos relatos do apóstolo Pedro, Paulo, Barnabé, como eles começaram a pregação, como eles fizeram a pregação em diversas situações, sobre oposição. Nós vamos ver também as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, através de todo esse estudo, nós vamos aprender métodos importantes de pregar e também como agir diante de situações adversas, como, por exemplo, oposição e perseguição. Muito obrigado, irmão Brás. A irmã, por favor. Também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, ele mostra, né, que é do desejo de Jeová que todas as pessoas venham a ser salvas e ter conhecimento exato da verdade. Então, pregar as boas novas hoje, como mostrou o parágrafo, é o trabalho mais gratificante. Então, esse trabalho deve ser gratificante para nós também, poder participar em ajudar Jeová nesse desejo de que as pessoas venham a obter o conhecimento da verdade. Exatamente, muito obrigado, irmã. A irmã Joelma? E as testemunhas de Jeová realmente abraçaram de coração essa obra. Podemos ver isso nos destaques do relatório mundial do ano de serviço de 2023. Nós vemos o tremendo aumento que estamos testemunhando. E menciona que pregamos em 239 países e territórios, sendo que 58 relataram o auge de todos os tempos. Então, nós sim estamos fazendo o que Jesus disse, levando a mensagem até a parte mais distante da terra. Isso, muito obrigado, irmã. A expansão da obra é um milagre de Jeová, e todos estão de parabéns pelas atividades feitas e pela ajuda em expandir a obra. Ali em 1 Timóteo, já citado pela irmã, fala que Jeová ele deseja que todos sejam salvos, e o trabalho que nós fazemos é um trabalho que salva vidas. Jeová espera que nós façamos o nosso melhor, de coração, para conseguirmos esse objetivo. Agora, nós daremos continuidade com os parágrafos 14 e 15. Como mencionado no início desse capítulo, Jesus subiu ao céu e desapareceu. Apesar disso, os 11 apóstolos continuaram parados, olhando para cima. Por fim, 2 anjos apareceram e, com brandura, repreenderam os apóstolos. Homens da Galileia, por que estão parados ali
estão parados aí, olhando para o céu? Esse Jesus, no meio de vocês, foi levado para o céu, virá da mesma maneira que o viram ir para o céu. Será que os anjos queriam dizer que Jesus retornaria no mesmo corpo, conforme alguns religiosos ensinam? Não. Como sabemos disso? Os anjos disseram que Jesus voltaria da mesma maneira, não na mesma forma. De que maneira Jesus partiu? Quando os anjos falaram, não era mais possível vê-lo. Apenas os apóstolos perceberam que Jesus havia deixado a terra e estava indo para o céu. Jesus voltaria de maneira similar, e assim aconteceu. Hoje, somente os que têm discernimento espiritual percebem que Jesus está presente com poder régio. Precisamos discernir as evidências da presença de Cristo e falar sobre elas a outras pessoas para que também vejam a urgência dos tempos em que vivemos. Muito obrigado, irmão Geraldo, pela contribuição com a leitura, pelos esforços, pela boa leitura feita a nós. Agora nós iremos responder a pergunta A. O que os anjos disseram sobre a volta de Cristo e o que eles queriam dizer? Nós também podemos comentar a nota. Por favor, a Luciana. Dois anjos apareceram e com brandura repreenderam os apóstolos. Homens da Galileia, por que estão parados aí olhando para o céu? Os anjos queriam dizer que Jesus retornaria no mesmo corpo, conforme alguns religiosos ensinaram? Não. Como sabemos disso? Os anjos disseram que Jesus voltaria da mesma maneira, e não da mesma forma. Muito obrigado. Nós temos também uma nota. Alguém gostaria de ler para nós a nota, por favor? A irmã Elaine? A Bíblia aqui nesse versículo, usa a palavra grega tropos, que significa maneira, e não morfé, que significa forma. Isso, muito obrigado, irmã Elaine. Agora a pergunta B. Como a volta de Cristo ocorreu da mesma maneira que sua partida? A irmã Luciene, por favor. O livro de Lucas 17:20 fala de modo claramente observável, ou seja, vem do verbo que significa olhar atentamente, observar. Então, a forma como ela foi usada aqui parece transmitir a ideia de que a vinda do reino de Deus não seria percebida claramente por todos. Então, somente os que têm discernimento espiritual é que percebem que Jesus está presente com poder régio. Isso mesmo, muito obrigado, irmã. Então, nós temos esse discernimento, mas como nós podemos ajudar os nossos estudantes, os moradores, a também terem isso? O irmão João Davi? Então, nós podemos também, assim, ajudar nossos estudantes a ter também esse discernimento, e evidência da presença de Cristo, Assim, nós podemos falar com todas as pessoas, para que elas também vejam a urgência dos tempos em que estamos vivendo. Dessa forma, as pessoas também que ainda não têm o conhecimento, venham a ter o conhecimento exato da verdade e também ter mesmo essa esperança que nós. Muito obrigado, irmão João Davi. O irmão José Carlos? Também a gente pode conversar com o estudante e aproveitar a oportunidade de fazer uma pesquisa com ele aqui na biblioteca online da vinda de Jesus. Na verdade, Jesus já veio 2 vezes, Quem não quis não viu, mas na verdade quem tem discernimento já sabe. 1914 como rei e 1918 fazendo a grande inspeção. Agora tem uma vinda dele para chegar. Então a gente pode fazer essa pesquisa, a JW aqui biblioteca explica muito bem isso. O tempo que é curto, logicamente que não dá para falar sobre tudo, mas ali se alguém fizer com o coração disposto, fazer uma boa pesquisa, vai entender bem essa vinda de Jesus. Exatamente. Muito obrigado, irmão José Carlos. Então nós precisamos encarar esse tempo do fim com um senso de urgência. Precisamos nos esforçar no ministério, pregar as pessoas, ensiná-las, fazer isso de coração, essa atividade tão importante.
Devemos sempre nos lembrar que o nosso trabalho salva vidas, e Jeová deu a cada um de nós essa incumbência tão importante, essa responsabilidade grande. Então fica um incentivo para que todos nós continuemos com os nossos esforços de fazer a vontade de Jeová. A reunião prossegue. Muito obrigado, irmão Gustavo, pela boa condução do nosso estudo bíblico de congregação. Agora vamos recapitular um pouquinho o que aprendemos hoje. Na seção Tesouros da Palavra de Deus, nós podemos ver como podemos ser bons amigos para os nossos irmãos em tempos de aflição, diferente dos 3 falsos amigos lá de Jó, né? Na seção Faça Seu Melhor no Ministério, nós também vimos a importância de ensinar os nossos estudantes a fazer verdadeiros amigos dentro da congregação. E na nossa vida cristã, nós vimos lá com o Pedrinho e a Sofia, como que cada um de nós pode ajudar os nossos irmãos quando eles passam por catástrofes. Até mesmo as criancinhas têm a oportunidade de ajudar. Nós vimos também que todo mundo passa por problemas, por dificuldades e precisa de consolo e ajuda, mesmo aqueles que são espiritualmente fortes ou que têm grandes responsabilidades na organização, como nós vimos lá no vídeo, né? Os irmãos fortalecendo outros dentro da família de Betel. E por último, no estudo de livro de congregação, nós podemos ver aí algumas lições práticas que nós podemos aprender com os apóstolos de Jesus. Já na reunião da semana que vem, temos aí alguns pontos interessantes. No Tesouros da Palavra de Deus, temos o discurso, não é a riqueza que define se a pessoa é justa. Na sessão Faça Seu Melhor no Ministério, da semana que vem, tem o discurso com o tema Deus deseja que você seja rico? E na nossa vida cristã, outro discurso também com o tema Fiquem satisfeitos com as coisas que têm. Então desejamos estar bem preparados também para a semana que vem, assim como todos nós aqui estávamos bem preparados hoje, e assim tivemos um excelente banquete espiritual. Agora, para nós finalizarmos a nossa reunião, como de costume, vamos entoar um cântico. O cântico do final da nossa reunião, o cântico 63, com o tema Somos Testemunhas de Jeová. Logo após o cântico, nós teremos uma oração que será feita pelo nosso irmão José Roberto Lopes.